Hoje vamos iniciar a leitura do livro Por que Gritamos? Como fazer as pazes consigo e educar filhos emocionalmente saudáveis, da escritora Elisama Santos. Capítulo 1. Fazendo as pazes com sentimentos. O grupo está atento, o silêncio enquanto eu falo é quase palpável. Na segunda fileira, Ana me encara, com uma expressão que não consigo identificar. Assim que concluo o raciocínio, ela levanta a mão. Eu me pergunto se você também lava prato, organiza a casa, briga com o marido e tem conta para pagar, porque a minha vida está um caos e eu não consigo seguir nada disso. Eu não consigo. As lágrimas rolam feito enxurrada enquanto ela me conta sobre os problemas financeiros que estão enfrentando em casa. Com 2 filhos, marido desempregado e trabalhando para manter a vida nos trilhos, Ana não tem tempo, paciência nem equilíbrio para ouvir os sentimentos dos filhos ou acolher as suas dúvidas e dores. Quando estamos com lágrimas endurecidas no peito, como vamos acolher a lágrima que rola livremente pelo rosto das nossas crianças? Como vamos admitir o choro quando acumulamos tanto choro a ser chorado? Ana me conta que perde a paciência e grita com os filhos, sem perceber que o grito que exige colaboração é, na verdade, um pedido desesperado de socorro. Seria mais fácil se a vida fosse sempre linda, satisfatória e maravilhosa enquanto educamos os nossos filhos. Seria incrível se, enquanto temos a difícil missão de ensinar sobre o mundo, a vida e as contas, se pagassem automaticamente, a casa permanecesse perfeitamente limpa e organizada e o casamento e o trabalho não entrassem em crise. É inegável que seria mais fácil apenas educar, mas não é bem assim que acontece. Enquanto o caçula grita porque o irmão escondeu o brinquedo, o mais velho berra que é mentira. E os e-mails pipocam na caixa de entrada. O resultado do exame assusta e uma crise financeira assola a família e o país. Tudo junto e misturado. Sentimos dor, angústia, medo, frustração e raiva. E em meio ao caos diário, cuidar dos sentimentos de uma criança que chora porque o brinquedo quebrou parece impossível. Um desperdício de pouca energia que temos para dar conta das nossas próprias demandas. É só um brinquedo, não precisa chorar. Pula da boca de maneira automática. Não precisa chorar. Diz mais do que parece. Diz: eu tenho tantos problemas e coisas sérias para resolver e não estou chorando. Por que você vai chorar por uma bobagem dessa? Silenciar os sentimentos dos nossos filhos diz muito sobre a nossa inabilidade de lidar com o nosso próprio sentir. O grito fala sobre nós. O nosso barulho interno excessivamente alto nos impede de escutar e nos conecta com a dor dos nossos filhos. Gritamos, batemos, silenciamos. Queremos que a dor pare, a nossa e a deles. E já que não temos controle sobre o que acontece, já que não podemos mudar o resultado dos exames de saúde ou voltar no tempo e impedir a demissão e a crise financeira, calamos os nossos filhos, porque pelo menos nessa relação sentimos que temos um pouco de poder, de controle. Nela podemos gritar, exigir e subjugar. Enquanto mais a vida dói, mais negamos o que sentimos, mais a dor aumenta e é menor a paciência para lidar com a dor alheia, o que causa ainda mais dor. É um ciclo de caos. Calma, eu não quero que você se sinta culpada ou desesperada neste momento. Quero apenas que entenda que o felizes para sempre não existe, que a Cinderela com certeza bateu algumas portas do castelo, sentindo vontade de mandar o príncipe para o inferno. Idem para a Branca de Neve. Depois do Felizes para Sempre, ainda há muita história a ser vivida e contada. Ainda há lágrimas, frustrações e medo. E nenhum desses sentimentos é prova de que você é incompetente ou incapaz de lidar com a vida. Não existe linha de chegada. Dentre outras coisas, viver dói. Assumir isso como parte da existência transforma a nossa forma de lidar com a vida. Então, não. A vida não vai ficar sentada docemente esperando que você aprenda a lidar com os desafios que a educação apresenta. A paz não virá de fora. Ninguém vai aparecer montado num cavalo branco ou empunhando uma varinha mágica para salvá-lo ou salvá-la.
Não vai surgir uma receita mágica, fácil e simples de emocionalmente saudáveis. Não vai surgir uma receita milagrosa, fácil e simples de filhos emocionalmente saudáveis, colaborativos e bem-sucedidos. Seus problemas não vão acabar. Faço questão de deixar isso claro aqui, bem no comecinho da leitura, para que você ajuste as suas expectativas e assuma as suas responsabilidades. Na realidade, a opção fácil e simples não vem no pacote. Sinto muito, educar olhando para os nossos sentimentos é difícil, mas bater e gritar o dia inteiro também é. Lidar com a culpa e com a ressaca moral depois de bater em um ser mais frágil física e emocionalmente que nós é humilhá-lo também. Ok, vamos educar enquanto sentimos dor, enquanto as frustrações acontecem, enquanto os pratos sujos se multiplicam, as contas vencem e os problemas surgem. Algumas fases serão simples, fáceis e doces, outras serão angustiantes e excessivamente desafiadoras. A vida é uma dança, a linha reta é a morte. Enquanto estivermos vivos, vamos conviver com a luz e sombra, alegria e dor, vida e morte. Felizes, tristes, angustiados, animados, alegres, desesperançosos e tantas outras coisas para sempre. É hora de assumir que não fomos educados para lidar com tudo isso. Hora de assumir que não sabemos quase nada sobre quem somos. Hora de admitir finalmente que aprender trigonometria ou conjugação de verbos transitivos e intransitivos foi um pouco para nos preparar para a vida. Precisamos de mais porque a nossa interação com o mundo exterior depende diretamente do que acontece no mundo interior. Como lidamos com as nossas emoções interfere diretamente no bom dia que damos, ou não ao vizinho. Como lidamos com as nossas emoções interfere diretamente no bom dia que damos ou não damos ao vizinho, na forma de conduzir o carro, no tom de voz que utilizamos para responder ao mãe ou pai. Não escolhemos a força das ondas, o tom da música ou as cartas do jogo. A vida manda, a gente aprende a lidar com ela. Decidimos como vamos navegar, que passos vamos dar, que jogadas vamos fazer. Não é o que fazemos conosco, mas o que fazemos com o que fizeram conosco. Podemos fazer muito e aprender a lidar com os sentimentos e com quem somos. É o melhor caminho possível. O que aprendemos sobre os sentimentos? Ana conclui a fala enquanto muitos balançavam a cabeça para cima e para baixo, demonstrando concordância com o que tinham acabado de escutar. Eu manifestei a minha solidariedade ao momento difícil que estava vivendo e perguntei se ela acolhia a própria dor. A pergunta causou um nítido estranhamento. O que é acolher a própria dor? Como se faz isso? Ela me respondeu que não pensava muito. Se pensasse, não daria conta da vida. Ela simplesmente seguia. E é nesse simplesmente seguir, sem pensar nem refletir, sem olhar para nós e para as nossas necessidades, que mora uma das maiores dificuldades no relacionamento com os filhos, com o outro, com o mundo. Sem reconhecer e acolher o sentir, Ana seguia extravasando a própria dor em gritos de larga o seu irmão. Come a comida toda. Se eu for aí, você vai se arrepender. Os sentimentos fazem parte da vida. Não são aplicativos que podemos desinstalar ou instalar. São tão humanos quanto a vontade de fazer xixi ou a sensação de frio, mas, diferentemente das nossas necessidades físicas, as emocionais não costumam ser levadas em consideração ou escutadas. Pelo contrário, as mensagens que recebemos sobre os sentimentos nos afastaram da capacidade de lidar com eles.
Aprendemos que os sentimentos se classificam entre bons e ruins. Os primeiros podíamos sentir, os segundos, não. Podíamos ficar alegres, animados e felizes, não podíamos ficar tristes e frustrados. Não podíamos de forma nenhuma sentir raiva. Você quer um motivo de verdade para chorar? Foi uma frase ouvida com frequência pela maioria das crianças. Enquanto estávamos frustrados com o brinquedo que parou de funcionar ou com o castelinho que insistia em não permanecer firme, o adulto mais próximo minimizava a nossa dor e dizia que não deveríamos sentir o que estávamos sentindo. Que coisa feia! Uma menina tão linda chorando assim. Se não parar de chorar, não vou te dar o brinquedo. Assim aprendemos que havia algo de inadequado e errado em alguns sentimentos. Agora me diga com sinceridade, quantas vezes repetiu para si mesmo ou para si mesma que não deveria chorar ou que sua dor era ridícula e boba? Isso fez com que se sentisse melhor? Quantas vezes você ficou triste por estar triste? Aprendemos que os sentimentos ditos ruins não deveriam existir e, por isso, passamos a vida brigando com eles. Sempre pergunto nas palestras e nos eventos dos quais participo pelo país, quem, em um momento de tristeza ou depois de cometer um erro, trata a si mesmo com carinho e respeito. Quem acaricia o próprio braço, respira fundo e diz a si mesmo: a fase está complicada, está doendo, mas você está fazendo o seu melhor. A sala fica em silêncio, volta e meia alguém sorri. É tão estranho que chega a ser engraçado. Daí pergunto quem costuma dizer a si mesmo as seguintes frases: eu não deveria chorar. Eu sou ridícula de chorar por isso. Eu mereço mesmo quebrar a cara, quem sabe assim eu aprendo. As gargalhadas brotam e os olhares de você tem uma câmera na minha sala me miram. Nós nos acostumamos tanto a ter os nossos sentimentos ridicularizados e menosprezados pelos nossos cuidadores que seguimos falando com a voz deles. Os sentimentos ruins não deveriam existir. Acontece que só aprendemos a lidar com o que aceitamos que existe. Aprendemos que os sentimentos não são confiáveis. Eu odeio a vovó. Você não odeia ela, você ama a vovó. Que coisa feia, olha a ingratidão. Mãe, eu tô com fome. Você acabou de comer, não está com fome. Os exemplos seriam inúmeros. Crescemos ouvindo que a nossa voz interna não sabe de nada, que não podemos confiar nos nossos sentimentos e sensações, que apenas a mamãe e o papai e os demais cuidadores sabem o que precisamos e o que queremos. Afinal, criança não tem querer. Veja bem, quando crianças confiávamos plenamente no que os adultos diziam, o que nos diziam sobre quem somos, quem eles eram e como era o mundo, eram verdades absolutas. Já reparou como as crianças buscam nos pais as respostas para as questões mais diversas? Nesta fase tão estruturante, escutamos dos adultos que eles sabem mais sobre nós do que nós mesmos, que não podemos ouvir a nossa própria voz interna, porque ela nos coloca em perigo. Como vamos aprender a lidar com sentimentos se não podemos confiar neles? Há algum tempo vi uma criança perguntando à mãe se ela própria estava com sede. O nível de desconexão com as próprias necessidades era tão grande que a criança não conseguia sequer reconhecer algo tão básico quanto a sede. O pior é que achamos que essas situações são normais. Acreditamos que sim, o adulto sabe tudo sobre a criança a ponto de atropelar o saber nato do ser humano. Quantas vezes na vida adulta nos colocamos em situações que nos provocam dor e sofrimento, negando todas as vozes internas que nos dizem que aquela não é uma boa opção? Quantas vezes anulamos o nosso próprio querer e saber, buscando no outro a resposta para como devemos agir?
Quantas vezes terceirizamos a responsabilidade sobre as decisões? Quantas vezes fica subentendido nos nossos gestos e falas que não nos consideramos confiáveis? Aprendemos que os sentimentos são sinônimo de fraqueza e descontrole. Não sei se você já assistiu o filme Frozen, da Disney. Se não assistiu, vou te contar um pouco do enredo. O filme conta a história de duas irmãs, Elsa e Anna. Uma delas, a Elsa, tem o poder mágico de criar e manipular o gelo e a neve. Nos primeiros anos de infância de ambas, Elsa usava seu dom para divertir a irmã mais nova. Produzia gelo e neve para que ela patinasse e escorregasse, até que, em uma das brincadeiras, fere acidentalmente Anna e quase morre. Desesperados e sem saber como lidar com a situação, os pais a isolam, impedindo-a de conviver com outras pessoas, inclusive com a irmã, e lhe dão um par de luvas que a ajudam a conter os seus poderes. Em determinada cena, a personagem canta: "Não podem vir, não podem ver. Sempre a boa menina deve ser. Encobrir, não sentir, nunca saberão. Mas agora vamos." Já adulta, após a morte dos pais, Elsa se vê forçada a sair da sua prisão, e as luvas que por tanto tempo a impediram de machucar outras pessoas não conseguem mais conter o seu dom. Sem saber como lidar com todo aquele poder, ela foge para as montanhas, onde cria para si um castelo de gelo e, no processo, mergulha acidentalmente todo o reino de Arendelle em um inverno interminável. O filme tem um final lindo. Elsa começa a aceitar os seus poderes e a lidar com eles, e tudo volta a ser fofo e florido, mas não é esse o ponto que eu quero chegar. Quero que você preste atenção à letra da canção que Elsa canta quando foge para as montanhas. Isso faz com que se lembre de alguma coisa? O que aprendemos a fazer com a raiva? Encobrir e não sentir? E com a tristeza? Encobrir e não sentir? E com o medo? Encobrir e não sentir? E com a frustração, a angústia, a ansiedade? Agora me conte, o que acontece depois de anos e anos encobrindo esses sentimentos? Quantas e quantas vezes fingimos não sentir, até não dar conta de tanta dor e descarregar no outro ou em nós mesmos? Quantos invernos congelantes produzimos fora e dentro de nós, porque anos usando luvas nos impediram de lidar com quem somos? Aprendemos a encobrir os sentimentos porque forte é quem não sente. É quem sustenta o sorriso no rosto mesmo com o coração despedaçado. Choro é um sinal de fraqueza, raiva é um sinal de descontrole. Ambos demonstram que não somos os seres humanos perfeitos e educados e maduros que deveríamos ser. Quantas vezes escutamos e por vezes dizemos que alguém é forte porque aparenta não sentir uma perda ou uma dor? E quantas vezes negamos o nosso sentir porque consideramos que se demonstrarmos alguma vulnerabilidade, seremos considerados fracos e inadequados? Qual o preço da sua força? Quanto de você é atropelado e esquecido diariamente para que se mantenha firme no papel de quem não sente? Volta e meia, alguém me questiona sobre que capacidade uma geração que tem os sentimentos acolhidos terá de lidar com a dor e a frustração. Esse questionamento me mostra que temos pouquíssima consciência das nossas incapacidades. Olhe ao redor. Nós somos uma sociedade que sabe lidar com a frustração? Nós sabemos lidar com a dor? Helena e o brinco. Não furamos a orelha de Helena, minha filha caçula, quando ela nasceu, e aos 5 anos a pequena decidiu que gostaria de usar brincos. Procurei um lugar adequado, fomos até lá, mas saímos com apenas uma das orelhas furadas e 1 hora de choro sofrido. Decidimos que um dia, quando estivesse pronta, eu a levaria novamente. Uma semana depois,
Enquanto eu viajava, algo bastante improvável aconteceu. Enquanto o pai desembaraçava o cabelo da pequena, o pente se prendeu ao brinco, puxando-o de tal forma que ele saiu do furinho recém-feito. Imediatamente, muito sangue escorreu. Diante da dor, do susto, do medo e da frustração de ver o brinco sair dessa forma, a minha pequena chorou desesperadamente, até que fechou os olhos, respirou fundo e cantou. Cantou para se acalmar, como eu já havia feito inúmeras vezes. Muitas pessoas me dizem que a vida não é gentil e acolhedora, que as crianças precisam aprender a engolir a dor, porque não estarei ao lado delas para acolhê-las para sempre. Não, eu não estarei. Mas quando não estiver ao lado, estarei no coração. E Helena, aos 5 anos, provou claramente a verdade disso. Não encobrimos sentimentos. Permitir que os sentimentos existam nos torna mais capazes de lidar com eles. Força é sustentar o que se sente com respeito e honestidade. Sentimentos não são sinônimo de fraqueza. Os homens e a força. Impossível falar de força e sentimentos sem mencionar a forma como educamos os nossos meninos. Há um conceito distorcido do que é ser homem em nossa sociedade que aprisiona os homens e a distância do próprio sentir. Sou mãe de um menino e de uma menina e vejo as pessoas tratarem o meu filho com menos carinho, pureza e simplesmente porque ele é menino. É comum que mudem o tom de voz ao falar com ele. Enquanto os sorrisos e o carinho costumam fazer parte da forma com que falam com Helena, Miguel recebe tapinhas nas costas, soquinhos e apertos de mão. Eu, que sou mãe e sei ler boa parte dos olhares do pequeno, sei que ele também gostaria de carinho, beijos e abraços. O fato de ter um pênis não tira dele a necessidade de toque e aconchego. Certa vez, conversando com meu marido sobre amizade, percebemos a imensa diferença na forma como enxergamos os nossos amigos. A intimidade e o companheirismo que tenho com as minhas amigas foram construídas com lágrimas e abertura emocional. Quando criança, quando estava chateada porque havia apanhado dos meus pais, podia bater na porta da minha vizinha e melhor amiga Carol, e era certo que encontraria um ombro na qual chorar. Era seguro demonstrar os meus sentimentos para ela. Já Isaac, o meu marido, não podia fazer o mesmo. Era muito provável que, se batesse à porta de um amigo chorando porque tinha apanhado ou algo semelhante, escutasse coisas como: "Você é viado? Homem não chora. Você é um homem ou é um saco de batatas?" Mesmo que a família não fosse um lugar seguro para demonstrar as emoções, para boa parte das mulheres a amizade servia como amparo e refúgio, para os homens não. Enquanto a mulher foi educada para se preocupar com a aparência, atrelando o valor que dava a si mesma aos quilos na balança, os homens foram educados para serem fortes. Elas não devem parecer gordas. Quantas vezes você, mulher que me lê, perguntou a alguém próximo: "Essa roupa me deixa gorda?" Eles não deveriam, em hipótese alguma, aparentar fragilidade. Parece afeminado. Jamais. A luva colocada na mão dos meninos vai ficando mais e mais grossa, e os seus efeitos sobre a relação com eles mesmos e com os outros são sentidos diariamente nos índices de violência ou simples conversas domésticas. Aprendemos que os sentimentos nos fazem menos merecedores de amor, carinho e respeito. Certa vez, em um momento de raiva, minha filha, então com pouco mais de 1 ano, gritou com a minha mãe. Naquele momento, de maneira automática, ela respondeu: "Assim a vovó não ama." A minha mãe deixaria de amar a neta? Jamais. Mas aquela era a forma de demonstrar reprovação que ela conhecia, condicionando o amor. Já falei aos nossos pais
Já falei que os nossos pais fizeram o melhor que podiam com as ferramentas que tinham, mas isso não muda o fato de que aprendemos que somos amados quando somos legais, obedientes e bonzinhos. Somos amados quando agimos de maneira esperada. Quando a raiva aparece, quando a frustração causa dor, quando a tristeza invadia, éramos também tomados pela sensação de solidão. Em vez de abraços e acolhimento, recebíamos críticas, agressões e ameaças, e o desconforto que os sentimentos causavam era quase palpável. Não posso demonstrar o que sinto, ou ninguém vai gostar de mim. Era a conclusão fácil. Nenhum bebê deixa de chorar por medo de perder o amor dos pais. Se sente medo, fome, sono, susto, ele chora, já que o choro é sua principal forma de comunicação. É com o tempo e a relação dos adultos ao nosso redor que concluímos que alguns sentimentos podem ser demonstrados e outros não, que alguns sentimentos podem ser vivenciados e outros causam um desconforto tão grande em quem nos cerca que devem ser escondidos e ignorados. Que quando sentimos raiva, o papai grita e bate. Quando sentimos medo, a mamãe menospreza e nos chama de bobos. Assim, associamos a alguns dos principais sentimentos humanos à certeza de que eles diminuem o afeto de quem deveria nos amar incondicionalmente. Antes que você conclua, erroneamente, que eu acredito que as crianças devam agir da forma que quiserem, gritando, batendo e ameaçando os pais, enquanto estes apenas riem e pensam. É só uma criança. Esclareço que entre acolhimento e permissividade há uma grande diferença. Acolher o sentimento é entender que somos os adultos da relação e que é nosso dever ensinar às crianças que os sentimentos são inevitáveis e as nossas atitudes diante deles não. No livro Educação Não Violenta, apresento formas saudáveis e amorosas e assertivas de fazê-lo. As consequências desses aprendizados. Foram muitos os aprendizados equivocados sobre os nossos sentimentos. Listei apenas os principais. Nos ensinaram que eram um lápis e um tênis, como manusear a faca. No entanto, nunca foi prioridade nos ensinar o que são frustrações, tristeza, angústia. Não nos ensinaram a lidar com a raiva, no intenso e desafiador mundo interior, nos aventuramos sozinhos. O que aprendemos a nosso respeito apenas nos distanciou dos tão almejados autocontrole e força. Fugir dos nossos sentimentos nos faz vivenciar consequências que ferem a nossa relação conosco e com o outro e com o mundo. Nós nos entorpecemos. Se os sentimentos são, na sua maioria, ruins, se não são confiáveis, se são sinônimos de fraqueza e de descontrole e não nos fazem merecedores de amor, carinho e respeito, é claro que não saberemos vivenciá-los com sabedoria. Temos tanto medo do medo e ficamos tão tristes por estarmos tristes que encontramos na fuga os caminhos mais eficazes. Nós nos entorpecemos. Não estou falando do uso de drogas ilegais, mas sim dos nossos pequenos entorpecimentos diários. Horas nas redes sociais percorrendo feeds e timelines alheios para não pensar na nossa própria vida. Beber, comer, assistir Netflix até que a mensagem "Você ainda está assistindo?" apareça na tela. Vale qualquer coisa para não experimentar a dor, o desconforto e a frustração. Nos 2 anos mais difíceis da minha vida adulta, engordei 26 quilos. O nó na garganta descia mais fácil com doces cheios de leite condensado. Cada vez que, na infância, a dor aparecia, nós recebíamos uma nova camada de dor provocada pelos nossos cuidadores. O brinquedo quebrava e você, cheio de frustração e irritação, o atirava longe. O adulto mais próximo, com sua própria imaturidade emocional, levava a atitude para o lado pessoal, entendia que aquele gesto era uma afronta de uma criança mal educada. E como a relação impensada, gritava, batia e silenciava.
O seu coração, que já estava acelerado, batia ainda mais rápido. Medo, raiva e frustração se misturavam à dor que já existia. A sensação de inadequação tomava o corpo, que em silêncio era obrigado a engolir o choro. Assim, fomos apresentados às sensações físicas e emocionais dos sentimentos, e em vez de lidar com o nosso sentir, queremos apenas que a dor pare. Nós nos entorpecemos, buscando uma anestesia. Seguimos como uma criança que se vê ameaçada por um ser com 2 ou 3 vezes o seu tamanho, assustada e encolhida, impotente diante do que a vida traz, e é chegada a hora de assumirmos o nosso tamanho. Brigamos e responsabilizamos o outro pelo que sentimos. Assim, mamãe fica triste. Assim, o papai chora. Você me decepcionou. Frases como essas nos ensinam que somos responsáveis pelos sentimentos dos outros, que temos o poder de mudar o que acontece no mundo interno de quem cuida de nós. É um pouco pesado responsabilizar uma criança de 1, 2, 5 ou 10 anos pela sua felicidade, não é? Nossos filhos não nasceram para nos fazerem felizes, assim como não nascemos para fazer os nossos pais felizes. Podemos contribuir para o bem-estar um dos outros, mas cada um é responsável por cuidar do que lhe faz bem. Os nossos sentimentos falam mais sobre nós do que sobre o outro. Quando não nos responsabilizamos pelo que sentimos, perdemos a especular oportunidades de aprender mais sobre o que acontece no nosso mundo interno e de diante desta consciência e dessa informação comunicar ao outro como pode contribuir para a nossa felicidade. Contribuir, não se responsabilizar. A história da banana da terra. Estávamos em casa, meu marido e eu, preparando o jantar. Gostamos de vários alimentos com texturas diferentes. A banana da terra é um deles. Eu gosto firme e macia. Isaac prefere bem molenga, quase se desmanchando. Ao perceber durante o preparo que a banana estava no ponto que eu gosto, separei uma quantidade para mim e deixei as demais cozinhando. Ele passou por mim, viu o prato com a comida e disse: "Custava me esperar? Ficou pronto e nem me chamou?" Veja bem. Um dos meus rótulos na infância, além de brava, era gulosa. Havia sempre alguém vigiando o que estava no meu prato, comentando que eu estava comendo demais e que deveria lembrar que mais pessoas ainda iam se alimentar. Não importava se eu estava comendo pouco, se eu não estava, se eu estava com fome ou não. Eu era a gulosa. A minha irmã, como era de se esperar, temos a tendência a aprisionar os irmãos em papéis antagônicos, não gostava de comer. Volta e meia, os nossos pais diziam para ela: "Se você não comer, vou dar para a Elisama." Sim, eu era o cachorro. Ser vista assim me irritava profundamente. A sensação de injustiça amargava a boca e me despertava muita, mas muita raiva. Quando Isaac comentou sobre a comida no meu prato, adivinhe que dor eu acessei. Eu gostaria verdadeiramente de dizer que fui doce e gentil e que reagi exatamente como manda a cartilha, mas a verdade é que eu soltei um palavrão. As sensações físicas da infância voltaram à minha vontade e a minha vontade foi revidar, já que, diferentemente de quando eu era criança e não podia responder aos meus pais, agora eu podia. Eu só queria gritar: "Agora eu vou comer essa merda toda. Você não manda em mim, seu grosso." Respirei fundo, reconheci o coração acelerado e os punhos cerrados, o corpo pronto para a luta. Assumi que aquela não era uma dor do agora, que se aquilo estava me abalando tanto, era porque mexia em algo profundamente dolorido em mim. Por sorte, eu sabia exatamente o que era. Respirei, me entendi e disse: "Amor, passei a infância tendo o meu prato vigiado. Odeio que comentem sobre o que como, quando como e como como. Não faça isso novamente, por favor." A sua ainda não
A sua ainda não está como você gosta. Tirei essa parte para não cozinhar demais. Assumir o que sinto me fez compreender por que doeu e dizer a Isaac como ele poderia agir em uma situação semelhante. Certamente o caminho mais eficaz do que culpá-lo é o caminho mais eficaz do que culpá-lo pela minha dor. Não escutamos o que a dor tem a nos ensinar. Como expliquei no livro Educação Não Violenta, os sentimentos são como bússolas que nos direcionam para as nossas necessidades, que são ou não atendidas. A frustração, a angústia, a tristeza contam coisas importantes sobre nós. Olhar para cada sentimento nos faz entender por que está doendo, e quando entendemos por que está doendo, temos a possibilidade de cuidar dessa dor. Marina estava sentada na primeira fila. Atenta, fazia várias anotações. Quando abri para perguntas, foi uma das primeiras a levantar a mão. Disse que não sabia lidar com o filho quando ele dizia que não gostava dela. Conseguia lidar com outras situações com certa tranquilidade, mas ouvir que ele não gostava dela a tirava do sério. Queria dicas de como fazer com que ele não lhe dissesse mais isso. Expliquei que as crianças ainda não desenvolveram grande parte dos nossos filtros sociais e acabam por dizer o que pensam. E que em todas as relações há momentos em que sentimos raiva de quem amamos. Não existe relação só de amor. Diga que entende que ele está com raiva e que você gosta de ser tratada com gentileza. Peça a ele que expresse a raiva de outra forma e diga que pode ajudar se ele quiser. Só mais um ponto em relação à sua pergunta. Vale refletir sobre o porquê é tão importante que seu filho goste de você o tempo inteiro. Em que ferida essa fala dele toca para que você se irrite tanto? Marina chorou, estava vivendo para o filho, se esforçando para ser a melhor mãe possível. Havia abandonado os próprios sonhos em nome da maternidade, e ouvir que o filho não gostava dela era interpretado como um atestado de fracasso. A fala do filho, tão comum em sua vida, ganhava um peso imenso. Entender o que estava por trás da própria irritação deu a Marina a oportunidade de olhar para as dores maiores e mais profundas e de poder cuidar melhor delas. Ficamos infelizes. Imagino que você já tenha feito algum tratamento dentário com o uso de anestesia. Enquanto o dentista mexe e remexe na nossa boca, não sentimos quase nada além de puxões. A dor parece não existir, mas se, assim que o tratamento terminar, lhe for oferecida a sua comida preferida, com o melhor tempero e o melhor preparo possível, você não sentirá o sabor e nem a textura. A anestesia não bloqueia somente a dor, ela dessensibiliza tudo. O mesmo acontece quando nos entorpecemos e fugimos dos nossos sentimentos. Não dá para escolher deixar de sentir a tristeza, ou a frustração, o medo e sentir só a conexão, o amor e a alegria. Nós dessensibilizamos para tudo. E volta e meia a vida parece sem graça, sem propósito e nada faz sentido. Acordamos querendo que o dia acabe e adoecemos. Acolher toda a enorme gama de sentimentos que nos visitam nos faz mais felizes. Cada sentimento cumpre a sua função e dá lugar a um novo sentimento. Impedir esse fluxo natural tem um alto preço. Não é à toa que estamos vivendo um momento social tão complicado. Nós nos distanciamos de nós e do outro, deixamos de ver as desigualdades e de nos indignar com injustiças, porque não queremos lidar com o incômodo que é olhar para tudo que isso causa. Nós nos acostumamos a relações ruins conosco e com o outro, e buscamos tapar esses buracos emocionais com mais e mais prazer imediato. Engolimos a dor em vez de cuidar de nós mesmos diante dela, e pagamos toda essa dor com a nossa felicidade. O poder do choro. A leitura até aqui pode estar um pouco indigesta, eu sei.
Falar de sentimentos, sobretudo os que doem, não é uma missão simples. Estamos acostumados a fugir, ignorar e menosprezar. Talvez você esteja reconhecendo algumas falas que usa na educação dos seus filhos e talvez isso tenha despertado mais sentimentos dolorosos. Respire, acolha, aceite que esses sentimentos fazem parte da vida, que achar que poder viver sem eles é meta de muita gente morta. Se presenteiem com a liberdade de tratar-se bem e chore. O choro lava a gente de dentro para fora. O choro acalma e liberta, regula. Somos uma sociedade em que sofre de lágrimas presas. Precisamos finalmente entender o poder do choro. Lídia. Acompanhei Lídia algumas vezes por meio de consultorias. Ela era uma mulher simpática, de fala firme e doce ao mesmo tempo. No entanto, naquela consulta estava diferente. Quando começou a falar, entendi o porquê. Havia poucos dias, o filho tinha sido diagnosticado com um transtorno mental. A notícia abalou profundamente os seus sonhos e planos. Ela falava de maneira agitada, ansiosa. Depois de alguns minutos, perguntei se havia chorado a dor, o susto, o medo e a frustração diante da notícia. Ela me respondeu que sim, que vinha chorando muito ultimamente. Então perguntei qual era o discurso interno enquanto chorava. O que dizia a si mesma enquanto as lágrimas rolavam? Preciso ser forte. Meu filho precisa de mim. Eu não deveria estar me sentindo assim. Deveria agradecer porque ele está vivo. Ela assentiu com a cabeça. Então, minha querida, o choro não está cumprindo a sua função. Você está reprimindo, negando os seus sentimentos e calando a sua dor. Deixe o choro fluir, lavar a sua alma. Você pode sentir todo esse furacão emocional que está em você agora. E está tudo bem. Lídia chorou, falou do medo, das angústias, das dúvidas. Deixou que os sentimentos aflorassem e o rio fluiu. E a primeira vez desde que tinha recebido a notícia se permitiu chorar até suspirar. Aprendemos a engolir o choro. Nós que parávamos de chorar entre soluços e engasgos, não conhecemos o poder de parar de chorar com um suspiro de alívio. Não sabemos o poder de permitir que as lágrimas brotem e ajudem em nossa regulação emocional. Lágrimas emocionais possuem substâncias analgésicas naturais. São a sabedoria do nosso corpo e nós impedimos que elas fluam e cumpram a sua missão. Quer viver mais feliz? Permita-se chorar mais. Chore até que o alívio venha em forma de suspiro. Certa vez, escrevi um texto nas redes sociais sobre choro e alguém postou um comentário no qual dizia que na vida de adulto não podemos nos dar o luxo de parar e chorar. Que a vida não espera, por isso precisamos nos tornar hábeis em engolir o choro e seguir em frente. Há algum tempo, eu seria a pessoa a escrever aquele comentário. Não me permitia muito choro, achava que não tinha tempo. O que pensariam de mim se me vissem chorando? Que sou uma fraca, vulnerável? Como usariam o meu choro contra mim? Então, eu acreditava que engolir e seguir em frente era a melhor opção, a mais adulta, a mais útil. Eu não percebia que as lágrimas engolidas na verdade viravam raiva, dedo na cara, palavras duras. Não percebia que engolir o choro me machucava e machucada, eu machucava as pessoas que me cercavam. Esses medos e crenças não surgiram do nada. Quantas vezes escutamos: "Olha a moça vendo você chorar." Que mensagem recebemos com essa fala? O que essa moça pensa a seu respeito é mais relevante do que você está sentindo. Há também uma causa que sentimos perpetuando sem perceber, que seguimos perpetuando sem perceber. Em um momento de dor e tristeza, desabafamos com os nossos pais. Eu não queria que a vovó fosse embora. Minutos depois, quando agimos de maneira contrária à espera pelo adulto, o nosso desabafo é imediatamente usado contra nós. Você fala assim com a sua avó? Depois chora porque não quer que ela vá embora. A informação sobre o que sentimos vira uma arma contra nós. Então, o mais seguro é fingir não sentir.
Ainda hoje existem situações nas quais engulo o choro, mas agora, quando percebo esse comportamento, aguardo a calmaria chegar à noite e choro, abraçada ao meu marido, a uma amiga ou ao telefone com a minha irmã. Aprendi que a minha raiva é uma capa grossa para esconder a minha vulnerabilidade. Engrossar a capa me faz afastar as pessoas que amo e me impede de sentir o calor do abraço ou a carícia da brisa. Eu não nasci para engolir o choro, e você também não. O poder da autocompaixão. Além de libertar o choro e fazer as pazes com os nossos sentimentos, precisamos exercitar a autocompaixão. São muitas as definições positivas para a autocompaixão. Ao longo de anos, desenvolvi a minha forma de explicar e simplificar o conceito. Autocompaixão é ter a consciência de que vamos fazer besteira, pisar na bola e agir de maneira contrária à que consideramos a melhor, mas continuar nos amando e nos valorizando apesar disso. É entender que um erro não nos define, que somos maiores e mais complexos do que um ato, um gesto, uma palavra ou um momento. Autocompaixão é reconhecer que somos imperfeitos e está tudo bem. Sério, está tudo bem. Nós aprendemos a ter pavor dos erros. Os nossos pais aprenderam que os erros faziam com que eles sofressem. Por isso, desejavam que fôssemos perfeitos para que sofrêssemos menos. Não queriam nos ver sofrer e por isso exigiam de nós a perfeição, o melhor. Endurecidos, buscavam nos endurecer também. Viam as nossas falhas através de lentes de aumento e assim passamos a acreditar que os nossos gestos e atos são pequenos, imperfeitos e insuficientes. Helena e a boneca. Estávamos no restaurante e, enquanto esperávamos a refeição, as crianças brincavam. Helena balançava a boneca, fazendo sons de luta. Diante da fragilidade do brinquedo, avisamos: Filha, assim a boneca pode quebrar. Filha, essa boneca não aguenta uma brincadeira dessas. Ela seguiu brincando e fazendo sons de luta. Em pouco tempo, a perna da boneca quebrou. Assim que viu a perna solta, o meu marido não segurou a frase que falamos quase sem perceber, a confirmação da nossa superioridade e sabedoria. Eu avisei, agora você vai ficar sem a boneca. Irritada, ela cruzou os braços e as sobrancelhas cerradas, demonstrando raiva. Eu sinto muito, filha. Sei que era sua boneca predileta, eu disse genuinamente. Os bracinhos se descruzaram e se abriram na minha direção, e ela chorou. Veja bem, eu não prometi uma boneca nova, não disse que ela estava certa e que os brinquedos existem para ser quebrados. Eu apenas reconheci a dor e demonstrei solidariedade. O difícil e valioso exercício da empatia. No Código Penal brasileiro, há um conceito chamado perdão judicial. A lei prevê que, na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. A minha primeira formação foi em Direito. E lembro que o professor, ao explicar o perdão judicial, utilizou o exemplo de uma atriz famosa que atropelou e matou os próprios filhos, na época com 12 anos, enquanto tirava o carro da garagem. O juiz, no caso em estudo, não aplicou a pena, por entender que o próprio crime já trazia dor demais àquela mulher e não fazia sentido imputar-lhe uma punição adicional. Acontece que, na relação com os filhos, não somos tão compreensivos e empáticos. Eles erram, sofrem com o erro e nós agravamos essa dor com diversos. Eu avisei, agora bem feito. Você se imagina dizendo algo assim a uma amiga que está sofrendo por uma traição? Ou um amigo que perdeu o emprego porque cometeu um erro? Mas os adultos falavam assim conosco e nós interiorizamos essa fala como a forma correta de tratar a nós mesmos quando somos menos que perfeitos. Então seguimos nos maltratando quando mais precisamos de carinho. Não sei que erros você cometeu nas suas últimas horas, se gritou com seu filho ou com a sua filha, se deixou de entregar um trabalho importante,
Se esqueceu de comprar o remédio da sua mãe. Sei que errou, como eu, como todo o resto da humanidade. E independente do seu erro, a sua intenção não era ruim. Você não pensou, vou gritar bastante com essa menina, vai fazer terapia até morrer. Ou vou deixar esse trabalho de lado e espero que a equipe inteira sofra com o meu erro. E acredito que também não pensou, vou deixar de comprar o remédio porque quero que ela passe mal. Salvo raríssimas exceções, a sua intenção foi boa. Você queria acertar. Pode ser que a sua filha não conheça a sua intenção, que a equipe não perdoe seu atraso e que sua mãe ache que foi falta de amor, mas você conhece as suas intenções, pelo menos as conscientes. Você sabe que queria o bem, porque mesmo sabendo disso, se trata como se fosse porque mesmo sabendo disso, se trata como se fosse uma pessoa ruim. Porque segue acreditando que os seus erros definem quem você é e o que torna uma pessoa menos merecedora de amor e respeito. Porque segue se maltratando quando mais precisa de um abraço e carinho. Como praticar? Decidir vivenciar a autocompaixão não é uma escolha fácil e única. É uma escolha que fazemos e refazemos todos os dias. É a observação contínua, porque a nossa voz interior, os nossos padrões virão com a força, nos empurrando para as falas de sempre. Eu só faço besteira, tenho que quebrar a cara para ver se aprendo, eu não tenho jeito. É um exercício diário respirar fundo, sentir o ar entrar e sair das narinas e conscientemente mudar o rumo da prosa. Usar novas palavras, reconhecer que essa voz que acusa apenas não sabe exprimir a sua preocupação de outro jeito. Estou triste, eu não gosto de falar com as pessoas que amo. Agi de uma forma que eu não gostaria, mas isso não muda o fato de que eu sou uma pessoa suficientemente boa, que merece amor, carinho e respeito. Quando nos acolhemos, quando aceitamos as nossas falhas, reconhecemos a dor e a nossa boa intenção, nos sentimos mais capazes de agir de maneira melhor. Bons comportamentos surgem de bons sentimentos, e o acolhimento e a confiança em nós mesmos são sentimentos gerados de comportamentos maravilhosos. Tratar-se com respeito não é um caminho fácil e simples, mas é potente e transformador. Comece praticando, um dia de cada vez. As pequenas alegrias da vida. Pergunte a pessoas que perderam um ente querido do que elas sentem mais saudade. Posso afirmar com segurança que a resposta não vai envolver os prêmios que a pessoa ganhou ou os grandes acontecimentos da vida. Quando perdemos alguém, o que mais dói é a saudade das coisas comuns, do corriqueiro, do simples que acontece todo dia. Do cheiro do sabonete que tomava a casa após o banho, do som das gargalhadas, do sabor do tempero, do comentário perspicaz que só ele sabia fazer, do abraço que só ele tinha. Isso é que marca. São essas lembranças que apertam o peito e fazem faltar ar. Quanto das pequenas alegrias da vida você tem se permitido experimentar? Quanto tem aproveitado do privilégio de estar vivo e estar viva? Será que a anestesia para essa dor tem tirado também a sua sensibilidade de valorizar o que precisa ser valorizado? Uma excelente forma de fazer as pazes com os nossos sentimentos é estarmos atentos aos presentes corriqueiros, comemorarmos as pequenas vitórias, o dia de paz depois de uma semana enlouquecedora, o filme em família, o cheiro do bolo assando no forno, o grito que quase saiu, mas se transformou em respiração profunda ou em canção, a beleza da covinha que se forma na bochecha do pequeno quando ele sorri. Quando foi a última vez que você se abriu para os pequenos prazeres da vida? Qual foi a última vez que sentiu o calor da mão do seu filho tocando na sua pele? Qual foi a última vez que sentiu a água do chuveiro percorrer o seu corpo e ficou ali presente, em vez de simplesmente pensar nos boletos ou nas contas vencidas que ainda iam vencer? Quantas vezes de propósito aproveitou o dia?
Ajustar as nossas expectativas às nossas possibilidades atuais é um gesto de autocuidado, de carinho, de respeito por quem somos e pela nossa história. Falaremos de forma mais profunda sobre o tema nos capítulos adiante. Enquanto isso, hoje, ao fechar este livro, se comprometa a fazer as pazes com o que sente, com o que você vive. Todos os sentimentos são importantes e aceitos, e só conscientes disso podemos fazer as melhores escolhas sobre como agir. Mais uma vez, tudo bem sentir. Resumo do capítulo. A vida não vai parar e esperar que tudo esteja bem e tranquilo para que possamos educar os nossos filhos. Temos que cuidar deles enquanto sentimos medo, angústia, frustração, tristeza e tantos outros sentimentos. Brigar com o que sentimos não vai facilitar a nossa missão. Não escolhemos a força das ondas, o tom da música ou as cartas do jogo. A vida mandou, a gente aprende a lidar com o que ela manda. Decidimos como vamos navegar, que passo vamos dar, que jogadas vamos fazer. Os sentimentos fazem parte da vida. Não são aplicativos que podemos desinstalar ou desativar. São tão humanos quanto a vontade de fazer xixi ou a sensação de frio. Nós aprendemos que existem sentimentos bons e ruins, e que os ruins não deveriam existir. Também aprendemos que os sentimentos não são confiáveis, são sinônimos de fraqueza e de descontrole, e nos fazem menos merecedores de amor, carinho e respeito. O que aprendemos sobre os sentimentos traz consequências difíceis de lidar. Nós nos entorpecemos, culpamos o outro pelo que sentimos, fugimos da nossa dor e não ofertamos a nós mesmos o cuidado que precisamos. Ficamos infelizes. Lágrimas emocionais possuem substâncias analgésicas naturais, são sabedoria do nosso corpo. E nós impedimos que elas fluam e cumpram a sua missão. Quer viver mais feliz? Permita-se chorar mais. Chore até que o alívio venha de forma de suspiro. Autocompaixão é ter a consciência de que vamos fazer besteira, pisar na bola e agir de maneira contrária à que consideramos a melhor, mas continuamos nos amando e valorizando apesar disso. É entender que um erro não nos define, que somos maiores e mais complexos do que um ato, um gesto, uma palavra ou um momento. Autocompaixão é reconhecer que somos imperfeitos e está tudo bem. Uma excelente forma de fazer as pazes com os nossos sentimentos é ficar atentos aos presentes corriqueiros e comemorar as pequenas vitórias. Fim do primeiro capítulo do livro Por que Gritamos. Se você gostou dessa leitura, compartilhe com outras pessoas. Ela não é somente sobre filhos e sobre educação, sobre criança. Ela também é uma leitura ótima para adultos. Se inscreve no canal, deixe seu comentário para que possa aprimorar as próximas leituras.